Bom, nesse exato momento, dia 30 de julho de 2025, às 19h55, com 75 colegas no grupo, nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, com a leitura do poema de número 90, cujo título é Caminho, que está à página 388 do livro Reiki como Filosofia de Vida. Então, está aqui o livro. Estou tendo retorno de imagem da Maria Nessi. Então, vamos fazer a leitura. Ok, pessoal. O meu sempre rabiscado, né? Porque eu tenho que colocar numa sequência didática. Aí eu vou rabiscando, vou falar disso primeiro, vou falar daquilo. Esse poema de hoje ele não é tão simples, não. Ele pode parecer simples. Tem umas 3 mensagens subliminares dentro dele. Então, vamos ler primeiro, né? Poema 90, Caminho. Quando és mais lento que os demais que vão contigo, é que deves escolher o caminho correto. Parece muito superficial, mas não é, tá? Aqui o imperador Meiji utiliza o termo caminho, título do poema, com o significado de a direção para a qual nos movemos. Você é a escada. A expressão quando és mais lento que os demais que vão contigo aparece com o significado das pessoas lentas no agir, que perdem tempo em começar, geralmente por indecisão, e às vezes lentas até no aprendizado. A gente está no colégio, tem aquele colega que aprende rápido, outro tem mais dificuldade. A gente tem que ajudar ele, né? Então, são as pessoas lentas no agir, no aprendizado e por aí vai. A expressão é que deves escolher o caminho correto se apresenta com o significado de uma decisão adotada, porque esse termo, essa palavrinha, esse verbo escolher, ele já é uma coisa que a gente tem que abordar. Que aqui entra o livre-arbítrio. Nós temos que fazer a vida inteira fazendo escolhas. Alguém te obrigou a morar aqui em São Lourenço? Não foi uma escolha? Rita e eu também, tá? Alguém te obriga a alimentar os gatinhos de manhã também? Não foi uma escolha? Então, por aí vai. A expressão é que deves escolher o caminho correto se apresenta com o significado de uma decisão, cabe a nós, adotada que não gere sofrimento, dificuldades e arrependimento. Ah, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer aquilo? O imperador nos mostra que o mais importante na vida não é a situação em que nos encontramos, mas a direção para a qual nos movemos. Então, a direção é muito mais importante do que a velocidade. A velocidade só faz sentido se estamos na direção certa. Você está no Rio de Janeiro. Aí você pega um ônibus para vir para São Lourenço. Já aconteceu isso? Já, né? Aí você entra num ônibus, entendeu? Super perfumado, cafezinho, água mineral, manta. O motorista super cauteloso, só que você descobre que você está indo para Vitória, capital do Espírito Santo. Você quer... Não serve, né? Você tem que saltar e voltar, né? Ah, mas a viagem está ótima, o motorista é bom, tem água, tem café, tem tudo, tem manta para você dormir, entendeu? Precisamos saber para onde estamos indo e se queremos seguir aquele caminho. Se não se sabe para onde vai, todos os caminhos levam para lugar nenhum. Aquele sujeito que chega, né? Qual andar? Qualquer um, já errei o prédio mesmo, né? Já estou no prédio errado, qualquer andar está bom. A mensagem implícita no poema é que para onde se vai é mais importante do que quão rápido se está indo. Eu não sou muito rápido, eu sou muito lento para escrever. Rita é muito rápida, mas ela não é apressada.
Ana Paula também é rápida, não é apressada. Aí a Andressa, nossa secretária, ela é rápida, mas ela faz com pressa. Aí às vezes ela erra, quebra uma coisa, entendeu? Isso é uma coisa que nós vamos abordar hoje. Então eu botei até uma música do Almir Sater, ando devagar, porque já. Então você não precisa ter pressa. A pressa vai botar você num caminho errado. Você pode ter agilidade, tá? Fazer as coisas com agilidade, mas sem pressa, que é como Rita faz. Rita não faz com pressa, ela faz com agilidade. Ana Paula também. Eu acho que você também. Eu sinto você ágil, mas sem aquela pressa, entendeu? Porque aí você pode, na pressa, não tem o apressado come cru, né? Então, Mikao Sui, por que ele trouxe esse poema? O mestre Mikao Sui certamente queria sensibilizar os reikianos para o fato de que estar no caminho certo é mais importante do que a pressa. Aliás, é importante não termos tanta pressa para aprender o reiki. Às vezes a pessoa quer fazer nível 1, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, nem existe. Isso a toque de caixa e não é por aí, tá? A fim de percebermos bem cada etapa nos diferentes níveis. Olha o que eu coloquei aqui. Nas coisas espirituais, que é o caso do reiki, só aquilo que demora nos inicia. Não adianta você receber ter pressa para receber sintonizações. A vida tem sido comparada a uma corrida, mas observamos que os mais rápidos normalmente são aqueles com mais probabilidade de perder a direção. No reiki, com pressa, corremos o risco de ficarmos na superfície e não encontrarmos o verdadeiro conhecimento. Ter uma atitude sem pressa significa colocar mais atenção no que se faz. Não pode querer conduzir uma sessão de reiki com pressas, tem que conduzir com atenção. A pressa impede-nos de ver e viver certas realidades, pequenos detalhes da vida das pessoas. Às vezes, em um pequeno detalhe, há uma preciosa lição. Segue uma citação que nos remete ao poema. Thomas Paine disse: é a direção e não a intensidade que deve ser colocada em consideração. Às vezes, numa maratona de 40 quilômetros, não é o mais rápido que ganha, é o que mantém a estabilidade, ele não tem aquela pressa inicial. Senão ele cansa e para, né? Fizemos a leitura. Ok? Então vamos lá. Como temos uma pessoa nova no grupo, eu vou fazer rapidamente aqui aquela introdução. Eu começo sempre com a citação de Isaac Newton, que viveu há quase 300 anos, né? Foi um matemático, foi um físico, né? Foi uma figura-chave na Revolução Científica, foi Isaac Newton, que ele diz o seguinte: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Meu avô, pai da minha mãe que me escuta, já faleceu, era um grande cientista. E ele falava isso. Ele não falava do Einstein, mas ele falava do Newton. Falava, procure sempre os gigantes. Você quer aprender acupuntura, vai procurar quem entende, não aquele cara que fez o curso meia boca ali na esquina. E eu tinha isso comigo, né? Então, quando eu comecei, não existia internet. Quando eu comecei a escrever os livros, eu precisava agregar informações para escrever o livro Reiki Universal. Aí eu perguntava, quem são os gigantes? Aí eu fui bater nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, fui para a Inglaterra, fui para o Havaí, fui para o Japão, fui para a Índia, atrás de gigantes, para me apoiar. Isso me passou o meu avô, né? Aí eu coloco uma citação aqui, que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão. Agora, no dia 1º de agosto, será oficializado, vocês são os primeiros a saber, tá?
as matrículas estarão abertas, as inscrições para o congresso, você pode ir com Rita e comigo, na Universidade Rural. Hotelzinho bem barato, tá? Lá em Seropédica, são 3 dias. Aí vem um monte de gigantes, inclusive de outros países. São 3 dias de congresso. É o primeiro congresso de reiki da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tá? Inclusive, a semana passada, a universidade certificou mais de 40 reikianos de nível 3A, certificado assinado pelo pró-reitor. O reiki hoje é uma realidade oficial dentro da universidade. Agora, por que o reiki entrou nos hospitais públicos e privados, nas universidades? Não é só a rural, já tem outras, a USP, a UERJ, a Federal do Rio Grande do Norte, Maria Alice Futela, que trabalha lá dentro. A ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão, porque a gente foi também pelo caminho da ciência. Tem, o reiki é amor, que mais reiki é amor? Não pode ser assim, tá? Aí tem uma imagem aqui que o Lobão passou para mim sobre a dualidade. Tá? Você tem que entender que seus filhos têm uma dualidade, seu marido, sua esposa, seus amigos, todo mundo tem um lado positivo e um negativo, né? Igual uma pilha tem um lado positivo e negativo. Somos luz e escuridão. Quem não compreende a sua dualidade desconhece a si mesmo. Por isso que nós resolvemos pegar os poemas e analisar o lado positivo e negativo. Ficou muito mais interessante o Gemo depois que a gente adotou essa questão. Aí eu trago o primeiro gigante para vocês, que foi reitor da Escola Nacional de Tóquio, Superior de Tóquio. Quer dizer, ele era reitor de uma universidade durante 20 anos, de 1900 a 1920, recebeu várias condecorações, fundou o judô, morreu em 1938, que foi Jigoro Kano, que ele falou que a dualidade é a condição da vida. Sem opostos e contrastes, a vida não é vida. Tá? Se todo mundo fosse honesto, não haveria virtude, vantagem nenhuma em ser honesto. Tá? Tem que ter gente desonesta, para que a gente valorize o honesto. Então, aqui eu coloquei Vitor Hugo, outro gigante, que foi um grande poeta, né? Morreu em 1885, deixou muita coisa boa para a gente. E Vitor Hugo dizia o seguinte: graças à sombra apreciamos a luz. Se houvesse só luz, você não ia apreciar a luz. Mas aí, como a sombra, né? E graças ao vícios, admiramos as virtudes. Como, por exemplo, a pessoa que trabalha muito, né? E o outro que é preguiçoso. Se não houvesse preguiçoso, não haveria vantagem nenhuma em ser trabalhador, né? Empenhado. E aí eu coloco uma citação minha, que o que é mais elevado, o bem, não pode existir sem o que é menos elevado, o mal. Tá? Um não existe sem o outro. Então, vamos agora analisar esse poema. Eu vou ler rapidamente. Poema 90, Caminho. Quando és mais lento no agir, no aprendizado, que os demais, aí tem outro que é mais rápido, mais ágil para aprender, que vão contigo, vamos supor, numa empresa, numa turma, você está numa faculdade, a sua turma, né? É que deves escolher, aqui fala que nós temos o poder de escolha, o livre-arbítrio, o caminho correto. É o caminho que você não se arrepende de ter seguido. Então, vamos ver aqui nesse poema, pessoal, qual é a mensagem negativa. A mensagem negativa é uma pessoa vagarosa, tá? Com dificuldade no aprendizado. O professor ensina, tem gente que pega na hora, tem gente que pega daqui a meia hora e tem gente que não pega, tá? Então, são essas pessoas. Só que aí esse poema fala de escolhas. Cabe a nós escolher. Então, você fazer uma má escolha. Tá? E aí você pega um caminho incorreto, um caminho equivocado que vai te gerar arrependimento. Rita e eu nos mudamos para cá. A cada mês, a cada dia, a gente chega mais à conclusão que nós fizemos a coisa certa. Ainda mais que temos a Gisela aqui.
Na inauguração da sede do Instituto, eu tenho muitos alunos, né? Então, nós vamos fazer um evento fechado para o grupo de estudos, que não tem como chamar as pessoas. A sala é grande, mas são 22 mil alunos, né? Aí vocês que estão me escutando, vocês vão entender por que Rita e eu escolhemos São Lourenço, tá? Agora, falamos da parte negativa. E a parte positiva? É uma pessoa com agilidade, não é com pressa. Pressa não é uma virtude, tá? É a pessoa que é ágil para fazer as coisas sem pressa. A pessoa que tem facilidade no aprendizado. A pessoa que faz boas escolhas. E que aí ela entra em caminhos adequados, um caminho acertado que não traz arrependimento. Então, nós vamos começar pela mensagem negativa, que são pessoas vagarosas, com dificuldade no aprendizado, más escolhas, caminho incorreto. Isso é tão complexo. E eu não queria colocar uma sobrecarga de imagens. Então, eu selecionei um pouquinho de cada. O importante é a mensagem espiritual. Aí eu começo pelo lado negativo, pela Bíblia, a gente sempre começa. Eu trago Provérbios, né? 19, 2. Agir sem pensar, que na pressa você não pensa, você não reflete. Não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Que o poema fala do caminho correto, de você escolher o caminho correto. E esse provérbio, ele fala que quem se apressa erra o caminho. Aí eu trago para vocês o primeiro cientista, que da Bíblia a gente já cai na ciência, que foi Alexander Graham Bell, né? Nasceu no Reino Unido, morreu no Canadá, foi um grande cientista. Ele foi inventor e fonoaudiólogo britânico. Ele criou, né, a Bell Telephone Company, que foi protagonista na implantação do telefone como meio de comunicação em massa. Ele que descobriu o telefone. Como seria hoje se nós não tivéssemos telefones? Você não me escreveu hoje cedo? Se estava confirmado, se eu já estava em São Lourenço. A gente não usa direto, tá? Olha o que Graham Bell falou. Nunca ande pelo caminho traçado. Aquele caminho que vai todo mundo, se você é lento. Tá? Pois ele conduz somente onde os outros já foram. Os outros vão chegar na frente. Então você tem que inovar, entendeu? Ah, vou por aqui que está todo mundo por aqui. Se você for ágil, tudo bem. Mas se teve gente ágil que foi antes, você quando chegar. Isso acontece muito no Reiki, pessoal. Volta e meia eu vejo nas redes sociais. Ah, estou aqui no Japão pesquisando o Reiki. Aí eu fico esperando uma novidade. Aí eu escrevo para a pessoa, esteve lá, tive, gostou, adorei. Esteve lá. Você pesquisou, pesquisei. O que você traz de novidade? Não tem novidade, porque muita gente já foi. Eu não fui o primeiro, mas eu fui o primeiro brasileiro aí. Mas eu fui o primeiro a publicar no idioma ocidental a tradução do Memorial de Mikao Suíço. Ninguém vai tirar de Rita de mim. Porque estava lá, ninguém entendia, porque eram kanjis arcaicos, mas eu não fui o primeiro. Outras pessoas já estavam lá. Mas ninguém traduziu. Só que eu não fui o primeiro aí no Monte Kurama, a estar com o Sensei Aoki. Aí agora está todo mundo indo para pesquisar, mas não traz novidade, porque outros já foram, entendeu? Então, se você entra num caminho novo, você é ágil, tudo bem. Você é ágil, entrou num caminho velho, outros já chegaram. Então, o ideal é você seguir um caminho novo, né? Aí eu trago um cientista para vocês que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971, ele morreu 2 anos depois, nasceu e morreu no Chile, que foi Pablo Neruda. E esse poema fala de escolhas, né? E ele fala o seguinte: você é livre para fazer suas escolhas, se mudar para São Lourenço, você. Mas é prisioneiro das consequências. Se você quiser dar uma volta no calçadão agora,
Você pode calçadão ao redor do lago lá, mas não na praia, né? Então, são as consequências. Se você quiser ir num grande shopping, você não vai ter aqui na cidade, né? É uma cidade pequena. Aí eu trago várias citações minhas que vão de encontro ao lado negativo desse poema. Podemos escolher o que queremos viver, se não tudo, pelo menos grande parte. Você não pode escolher tudo. Ah, eu nasci no Brasil. Eu nasci no Brasil, em Campinas, interior de São Paulo. Isso pode ter sido uma escolha minha pré-encarnatória, mas eu não posso voltar e nascer em outro lugar, tá? Muita coisa a gente pode escolher, tá? As escolhas que fazemos são de nossa responsabilidade. Ninguém é responsável por você ter escolhido vir para cá, porque nós temos o livre-arbítrio. Rita e eu fomos nós dois que decidimos. A melhor escolha é aquela que seja melhor também para você. Você não pode escolher para fazer o outro feliz e ser infeliz. Tem que ser boa para você. Eu noto você feliz aqui, viu? É. Só a própria pessoa está em condições de escolher o que é melhor para ela. Você não pode deixar. Teve um poema que a gente falou sobre isso, do Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar, né? Para você assumir o comando positivo da sua vida. Depois, outra citação minha: quando você tem que fazer uma escolha e não a faz, já escolheu. Inclusive, teve um poema que eu falei de um gigante, foi Dante Alighieri, você vai lembrar, que ele disse que, a citação de Dante aqui, a parte mais quente do inferno é destinada para aqueles que não decidem, que não escolhem, que ficam em cima do muro. No Amazonas, lá no Boi-Bumbá, faz parte do folclore, das tradições em Parintins, tem um boi garantido e o caprichoso. Aí vai o político, que é voto dos dois, fala que é garanchoso. Então ele não escolheu, aí não vamos votar nele que ele não é garantido, não vamos votar nele que ele... São os que não ganham voto. Eles pensam que agindo assim, tá? Então, quando você tem que fazer uma escolha e aí você não escolhe, você já escolheu. Recentemente, Rita e eu fizemos uma escolha, né? Que é concentrar a energia do Instituto aqui em São Lourenço. Fizemos essa escolha. Com o coração partido, não pelo Instituto, pelas pessoas. Ana Maria Cetrângelo me deu um abraço, até nunca mais. Eu falei, não, Ana, eu venho te ver. A gente não está se despedindo do Rio, né? A gente só vai concentrar. Aí acabou comigo, né? A primeira aluna do Instituto. Bom, agora vamos pegar o lado negativo do poema e jogar para dentro do reiki. Aí eu trago para vocês Romanos, né? Ele é o sexto livro do Novo Testamento. Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos, por isso que tem, né? O apóstolo escreveu para os Romanos. Capítulo 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Você não pode ser muito lerdo, tá? Sede fervorosos no espírito. Espírito não tem pressa. Servindo ao Senhor. Então, ele recomenda aqui. Então, mesmo no reiki, você não pode ser vagaroso demais, nem apressado. É o caminho do meio, né? Ele recomenda que as pessoas não sejam vagarosas. Aí eu trago para vocês o primeiro cientista, né? Está aqui C.S. Lewis, que é Clive Staples Lewis. Foi um grande poeta, foi um professor universitário, foi escritor, foi professor da Universidade de Oxford, na Universidade de Cambridge. Olha o que ele falou. Se você está no caminho errado, porque eu estou no lado negativo do poema. Então, Lewis falou o seguinte: se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. Você está indo para São Lourenço, pegou o ônibus errado. Está indo para Espírito Santo. Então, você voltar atrás, saltar e voltar para. Você está progredindo. Você estava no caminho errado. Olha o que esse homem falou. Aí eu trago para vocês, pessoal, um personagem fictício.
da série, né, do universo Star Wars, pela primeira vez, porque ele apareceu em 6 filmes da série Guerra nas Estrelas. Esse personagem aqui, que é o Yoda, tá vendo? E ele sempre falando de filosofia, mas sempre por provérbios chineses, orientais. Então, Yoda sumiu aqui, o Yoda. Que ele também era meio mago, né? Cadê o Yoda? Ah, tá aqui. O medo é porque é o seguinte: esse personagem, quando ele aparecia, era para falar uma coisa que ficava para as pessoas, uma coisa positiva de filosofia e dar um conselho. E de acordo com os orientais, tudo que você faz na vida, você faz ou por amor ou você faz por medo, que não tem o plano C. Você ajuda os gatinhos de manhã por medo? Por quê? Por amor, né? Se um assaltante te assaltar, espero que nunca aconteça, você vai dar o dinheiro para ele por amor? Por medo, né? Então, o Yoda, muitas vezes a pessoa não escolhe, porque ela tem medo. Ah, eu não vou montar minha escola de reiki que eu tenho com medo. Não vou estudar no Japão porque eu tenho medo de avião, tenho medo que é outro idioma. E as pessoas não agem por medo. Então, o medo é o caminho para o lado negro. Isso é muito forte. Por isso que o doutor Eduard Bach, ele colocou 3 florais dos 38 para medo, diferentes tipos de medo. Pânico, medo que você não sabe de onde vem, uma insegurança, e medo de barata, de avião, que é o mimulus, né? Então, o medo é o caminho para o lado negro. Se você sente medo, tá? Tem florais para isso. Me escreve, né? Me escreve, ó, tô com medo de não sei o quê. Você tá mimulus, né? Você tá tomando. Se sente melhor? Total. É. Eu não lembrava de você estar tomando mimos. Bom, aí citações minhas, eu estou do lado negativo, tá? A velocidade só faz sentido se você estiver na direção certa. Está na direção errada, não adianta, eu estou com pressa. Tá? Eu, quando entrei na Universidade Rural, eu entrei com 16 anos. Em janeiro, fiz 17 em maio, só que fui um dos últimos colocados. Eu vinha de escola pública, com muita dificuldade, mas passei. E me jogaram no segundo semestre. Eu cheguei com 17 anos, recém, comecei em agosto. Eu tenho 2 irmãos caçulas. O mais velho estava na Marinha. Minha mãe lutando com muita dificuldade, ela está me escutando. Então, eu tinha pressa de me formar para ajudar minha mãe. E os meus colegas formaram em 5 anos, eu formei em 4. Mas para formar em 4, eu tinha que estudar 44 horas por semana de créditos das disciplinas. Senão não conseguiria. Então, eu tinha pressa para formar, para terminar, arranjar um emprego para ajudar minha mãe. Ajudo até hoje. Faço de coração, né? Tudo que ela fez pelos filhos. Então, era uma pressa, mas uma pressa ágil. Eu não tinha pressa a troco de nada. E me formei. Nunca fiquei em dependência de nada, me formei em 4 anos, tempo mínimo, né? Vou te mandar uma foto depois, no dia da minha formatura. Já te mandei, não, né? Vou mandar. Se alguém quiser, me pede que eu boto no grupo. Estar no caminho certo é mais importante do que a pressa. Para onde se vai é mais importante do que quão rápido se está indo. Eu queria formar em agronomia, não me arrependo. Eu podia ter formado em 5 anos, sem pressa. Mas não me arrepender, que eu não me arrependi de ter feito agronomia. Eu tenho uma filha que, no meio do curso de direito, ela chegou à conclusão que ela não queria ser advogada. Mas, pelo menos, ela voltou atrás na hora certa. E cursou educação física e é muito feliz no que ela fez. Bom, vamos agora para o lado positivo desse poema. O lado positivo fala sobre pessoas rápidas, ágeis, habilidade, mas não pessoas apressadas. Pessoas que têm muito facilidade no aprendizado, aprendem rápido.
Esse poema, o lado positivo, fala da gente fazer boas escolhas e entrar em caminhos adequados ou acertados. Esse é o lado positivo desse poema. Então, vamos pela Bíblia novamente. Está em Salmos, né? Torna os meus pés ágeis, como os da corça, que é um mamífero muito rápido, né? É um cerdo. E sustenta-me firme nas alturas. Então, nesse salmo, é pedido que as pessoas tivessem a agilidade de um cerdo, de uma corça, de um alce, né? Eles são muito rápidos, tá? E eles não têm pressa, eles só são rápidos. Aí entrando o lado positivo, né? Na ciência, eu trago para vocês Albert Einstein, que desenvolveu a teoria da relatividade, que é um dos pilares da física moderna da mecânica quântica, e eu já tinha colocado esse poema para vocês. Ele falou o seguinte: não é que eu sou tão esperto, é que eu apenas fico com os problemas por mais tempo. Ele não tinha pressa. Não tinha pressa de resolver, ele refletia. Entendeu? Então, se você tem um problema, se você tiver pressa, você pode tomar uma decisão errada e entrar num caminho de arrependimento. Aí eu trago para vocês o primeiro gigante, que foi Lao Tse. Ele faleceu no ano de 517 a.C. Foi um grande filósofo da China antiga, né? E ele é o responsável pela formação de uma religião que seria o taoísmo religioso. E Lao Tse disse o seguinte: se estiveres no caminho certo, avança. Se estiveres no caminho errado, recua. Você percebeu que pegou o caminho errado, você recua. Aqui é o caso do caminho certo, né? E trago para vocês uma citação minha. Você não é tão ágil como eu, Johnny. Rita é. Eu não sou tão ágil. Mas eu sei exatamente o que é melhor para mim. É como se eu fosse uma bússola. Eu vou por esse caminho, só que eu vou lento, escrevendo meus livros, devagar. Vou igual o Almir Sater naquela música, que ele anda devagar porque ele já teve, eu já tive muita pressa, tá? Aí eu coloco uma citação minha que mesmo um pequeno progresso é um avanço quando se está no caminho correto. Você está no caminho certo, avançou um pouquinho, ótimo, tá? Às vezes acaba o dia, a Rita fala assim: nossa, acabou o dia, eu tenho a impressão que eu não fiz nada. Eu falei: você fez um monte de coisas, nós avançamos assim, assim, assado, e a gente avançou no nosso caminho, que a gente sabe muito bem o que a gente quer. Bom, agora nós vamos pegar o lado positivo desse poema e jogar dentro do reiki. Uma citação de Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 13, que Jesus fala o seguinte: entrai pela porta estreita. Você que tem que escolher, né? A escolha é sua. Mas a porta estreita é o caminho do bem, não é o caminho da corrupção, da desonestidade, né? O caminho do mal. Entrai pela porta estreita, que é o caminho correto. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muito mais fácil a pessoa se perder do que ela se encontrar. Aí, eu trago para vocês novamente Albert Einstein, uma citação que eu adoro dele, né? Estou dentro do reiki. Os ideais que iluminaram o meu caminho, já que o poema fala do caminho correto, e ele é um cara que foi reconhecido, que pegou um caminho correto. Então, os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, aí entre os princípios do reiki, a beleza e a verdade. Tem um poema, que a sinceridade, que não é tão simples ser sincero, né? Aí eu trago para vocês outro gigante, que é o pai da dialética, né? Que é
significa arte do diálogo, arte de debater. Ele faleceu no ano de 450 antes de Cristo, que foi Heráclito. E ele dizia o seguinte, que o caminho para cima e o caminho para baixo são um único caminho. O lado positivo e negativo de uma pilha é a mesma pilha. O polo norte e o polo sul, o dia e a noite, é o mesmo planeta. Então, às vezes, você tem que tomar muito cuidado, que você entra num caminho, entendeu? Aí entra a dualidade, né? Você está num caminho, mas é muito fácil você voltar e pegar o mesmo caminho, o lado negativo do caminho. Igual os arcanos do tarô. Os arcanos não têm o lado positivo e negativo, você entrar numa energia no lado negativo, né? Aí eu trago para vocês outro gigante. Ele tem várias obras publicadas. Ele era um escritor britânico, né? Ele foi o primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Depois ele voltou, bem depois da guerra, de 1951 a 55. Ele morreu em 1965, que foi Winston Churchill. Que às vezes você chega no caminho, você fica na dúvida. Vou para cá ou vou para lá, né? E aí a pessoa orgulhosa, ela não pede conselho e entra pelo cano. Tem uma pessoa próxima da minha família, eu não vou citar o nome aqui, depois minha mãe, eu até comentei com ela essa semana. E ele não pede conselho. Vai fazendo da cabeça dele, depois dá errado, ele quer socorro. E esse Churchill falou o seguinte: o orgulhoso prefere perder-se a perguntar qual é o seu caminho. Ele não tem a humildade, olha, qual é o melhor caminho para eu seguir? É esse aqui. Só que, às vezes, a orientação não é a que ele queria escutar. Ele quer seguir outro caminho, aí ele vai por outro. Então, achei muito pertinente. Como o reiki é um caminho de felicidade, né? Não prega felicidade, reiki do, eu trago para vocês Marco Túlio Cícero, que foi um grande escritor e filósofo. Morreu há mais de 2.000 anos. Ele morreu no ano de 43 a.C. Morreu na Itália, tá? Nasceu e morreu na Itália. Cícero falou o seguinte: viver feliz não é mais do que viver com honestidade e retidão. A gente vai morrer, não vai levar apartamento, carro, não vai levar nada. É muito melhor você ser do que ter. Então, ele diz aqui que você viver com honestidade, com retidão, tá? Você vai ser feliz, tá? Agora, quais são as citações minhas, já dentro do reiki? Vamos trazer esse poema para dentro do reiki. Uma coleção de poemas, eu que escrevi isso, que é o que a gente está fazendo. Deve ser uma farmácia espiritual, você já me falou isso. Que tudo que acontece, você já lembra do imperador, lembra de um poema, né? Então, uma coleção de poemas deve ser uma farmácia. Tudo que acontece na minha vida, eu penso em Jesus, como é que Jesus faria, e o imperador, e o Einstein, os gigantes, né? Principalmente Jesus. Mikao Sui, os poemas do imperador, os princípios. Então, uma coleção de poemas deve ser uma farmácia espiritual onde se encontra medicamentos para qualquer coisa que nos desvie do caminho do bem. Porque esse poema não fala em você pegar o caminho do bem, o caminho acertado. Então, esses poemas, pessoal, é a nossa farmácia. Tem poema para tudo. Outra citação minha sobre os poemas. Os poemas são um caminho para o aprendizado e para a sabedoria. Ou seja, é um caminho. E aí eu trago uma citação minha que a cada passo dado no seu caminho, você estará um passo mais próximo do seu destino. A cada reju, um poema desse, a gente chega mais próximo de Deus. É lento, mas a gente chega. Não adianta querer ter pressa.
nas coisas espirituais, só o que demora nos inicia. Há quanto tempo a gente está recebendo o Rei Jus aqui, né? Não existe uma iluminação instantânea, né? Bom, pessoal, eu fiquei de trazer um documento para vocês, né? Sempre. Documento oficial. Ah, por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? Então, eu trago para vocês o manual com o título Reiki Ryoho Rikei, que era entregue aos alunos do mestre Usui. O manual contém uma entrevista com o próprio mestre Usui. Aí o jornalista, o entrevistador. O que é Usui Reiki Ryoho, que é o nome do Reiki? Lá no Japão não fala Reiki, fala Usui, Mikao Sui, que desenvolveu. Reiki faz uso da energia, Ryoho, técnicas terapêuticas. Mikao Sui respondeu, palavras de Mikao Sui. Está na página 438 do livro Reiki Apostilas Oficiais. A técnica tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente, mente sã, corpo são, e secundariamente a saúde física. Fortalece a mente e o físico. Agora, olha aqui, ó. Botei em negrito, não sei se você viu. Está em negrito. Ó. Serve também para direcionar em negrito um caminho correto de vida, que são os princípios e os poemas. Observando as palavras deixadas pelo imperador Meiji, não foi palavras de Mikao Sui. Ele adotou, que são os 5 princípios e os poemas. Ele, o imperador Meiji, que é o nosso farol, na parte filosófica e espiritual. Quem falou isso foi Mikao Sui. Aí, novamente, ó, em negrito, se a mente, maneira de pensar, amém, estiver no caminho correto e saudável, o corpo físico será fortalecido naturalmente. Então, novamente, a mente no caminho correto. Então, ele falou 2 vezes. Ele falou a mente no caminho correto e direcionar um caminho correto de vida. E o poema fala do caminho. Agora, pessoal, eu vou ler o poema para vocês de novo, tá? Caminho. Quando és mais lento, então fala de velocidade no agir, né? Que os demais que vão contigo é que deves escolher o caminho correto, a gente não pegar o caminho errado. Então, qual a mensagem espiritual que vocês vão ter que refletir? Estar no caminho certo é mais importante do que a pressa. Para onde se vai é mais importante do que quão rápido se está indo. Você não precisa ser muito rápido. Você tem que fazer igual o Almir Sater naquela música. Sem pressa. Mas não pode estar no caminho errado. Você tem que ver o que eu estou fazendo, tá? Vai me deixar feliz, que o caminho de felicidade. Quando eu me aposentar ou no futuro, eu vou estar feliz nesse caminho. Então, essa é a mensagem espiritual, tá? Estar no caminho certo é mais importante do que a pressa. Para onde se vai é mais importante do que quão rápido se está indo. Eu não sei se o Paulo Demétrio, eu não dei boa noite para ele. Se ele chegou um pouquinho atrasado. Eu vou abrir o grupo. Se ele não postar, vou pedir para alguém postar, tá? O grupo já está aberto, o grupo oficial. Ah, tá o Paulo Demétrio aí. Ele botou logo, falou: ninguém tasca. E o grupo dos convidados está aberto também. E eu vou transferir para esse grupo a figurinha, tá? Já está lá. Os 2 grupos abertos com a figurinha. E vamos ver aí se o pessoal vai colocar alguma coisa. João Pestana, lá de Portugal. Se estiveres num comboio que vai na direção errada, todas as estações estão erradas.
comboio é trem. Meu netinho mora lá, né? E mora no Fundão, na fronteira com a Espanha. Ele não fala trem, ele fala comboio, ele não fala ônibus, ele fala autocarro. Então, se você estiver num comboio, que é um trem, que vai na direção errada, todas as estações estão erradas. É um convite a reavaliar a direção e não apenas o passo seguinte. Exatamente, João. Rita e eu estamos nos programando para a próxima viagem de Portugal. Eu vou ano sim, ano não. Esse ano a gente foi para a Espanha, né? E aí eu vou aceitar um convite que o João Pestana me convidou para a gente falar sobre reiki e maçonaria, juntos, né? Ele é maçom também, um grande maçom, né? Eliana Safad colocou a imagem linda aqui, ó, da chama trina, muito linda, né? Acabou de botar no grupo. E por isso que isso não vem da minha cabeça, tá? A Niara do Sol, que é uma índia, uma pajé, pajoa, né? Pajé, ela disse que quando ela ensinou reiki nas tribos, quando ela desenhava o dai, que os índios, os pequenininhos, vinham dourado, azul claro e rosa. É a chama trina, né? Aí Luiz Paulo, a pressa é inimiga da perfeição, pois a tranquilidade cultiva a excelência. Muito bom. Outra do Luiz Paulo, o caminho certo nem sempre é o mais fácil, mas é aquele que nos levará ao lugar que queremos chegar. Exatamente, o caminho certo. Lobão, boa noite, amigo Johnny, muito bom vê-lo dando aula. Joia, Lobão. Hoje eu já ia esquecendo de invocar Mikau Sui, mas aí ela já... Mas idoso esquece, né? Você é mais nova do que eu. Tá? Então, o Lobão está aqui, a Gisela também está muito formosa. Sempre linda, né? Está sempre linda. A Luciane Tavares, boa noite, minha professora de yoga dizia, uma estrada de 1000 léguas se inicia por um passo. Muito bom, Luciane. A Cirlei Furtado, gratidão, uma mensagem reflexiva e importante. Ana Rosélia, excelente reflexão na noite de hoje. Gratidão, mestre Johnny. Maria da Graça Giacomini, essa semana tive com ela também. Ela botou uma outra imagem muito bonita. Denise Tito, lá da Alemanha, brasileira, né? Eu precisava desse poema hoje. Que bom, Denise. Cada poema vai agregando, né? Saudade, viu, Denise? A Rúbia Celeste, também estive com ela. Ando devagar porque já tive pressa. Gratidão, Sensei Johnny. Essa é do Almir Sater, né? A Rúbia está muito bem, graças a Deus. A minha netinha, Milena Faustino, a canção Tocando em Frente e o poema 90 do Imperador nos lembram que seguir no nosso próprio ritmo é sabedoria. Exatamente, Milena. E nesse passo calmo e consciente que encontramos equilíbrio, cura e verdade. Muito bom, Milena. A Darlene Mara, gratidão por mais esse poema lindo. A Fabiola Gondim, poema importantíssimo, gratidão, eu também achei. A Elisa Darede, aluna antiga do Instituto, faz anos que eu não a vejo e está retornando para o Rei, que estou muito feliz com a Elisa. Sempre uma mensagem reflexiva e importante para levarmos para a vida. Com certeza. O caminho certo é o que nos levará ao engrandecimento da alma. É que a Elisa chegou faz pouco tempo, mas logo no início a gente teve uns poemas que a gente falou sobre a separação do joio e do trigo, né? Tem um caminho que te leva ao trigo, outro te leva ao joio, né? Não existe um terceiro caminho. Cláudia Delfava, peregrina, nota 10. No caminho de Santiago, todos os dias fui uma das últimas a chegar, mas cumpri o objetivo de chegar no fim. Não desistiu. Eu fiquei muito orgulhoso de você, Cláudia. Teve um dia, que foi o último dia, o oitavo, que ela estava com tanta dor, os dedos dela saindo sangue. Ela é mais jovem do que eu, mas também não é tão mais jovem. Que ela tirou a bota e ela botou uma sandália franciscana, que aí deu bolha. Aí ela botou uma havaiana, que eu achei que ela ia desistir no último dia. Aí eu fui do lado dela.
Falava, Cláudia, eu não vou deixar você desistir. Você nunca desistiu de nada. O que você já decidiu? Ela é pós-doutora, vitoriosa em tudo na vida. Ah, eu nunca desisti de nada, então você não vai desistir. Ah, mas o ônibus, eu falei, não importa. A gente vai chegar. Eu vou chegar do teu lado. E chegamos lá, os dois abraçados, entendeu? Nunca vou esquecer. O pé dela, se você visse, de bolha, de sangue saindo nas unhas. Guerreira, sabe? Guerreira. Ela fala aqui que ela cumpriu o objetivo de chegar ao fim. Não perdi a oportunidade de olhar os detalhes e conseguir superar minhas dificuldades. A gente parava do lado das vacas, dos cavalos. A Dulce Maluf, nossa amiga, mais difícil que percorrer o caminho é a escolha desse. Pois é, tem que refletir. Tem vários poemas, Dulce, que fala sobre isso. Paulo Demétrio, muito interessante esse tema, o reiki e a maçonaria. Eu vou te mandar depois, Paulo, me cobra que eu vou te mandar uma palestra do Zé lá de Garibaldi, tá? Ele é mestre de reiki e mestre maçom. A Valquíria, saudade, Valquíria. Gratidão, mestres Johnny e Rita, sempre nos fazem refletir sobre nossas ações e nossas conexões. Imenso é o amor que compartilha. Muito grato, Valquíria. Tânia Rui, vamos ver se a gente se vê em novembro, hein, Tânia? Faz tempo que a gente não se vê. A gente vai estar lá com a Elizabeth Elin, não é longe para você. Gratidão, mestre Johnny, por esse poema maravilhoso. Eu estou hoje igual à música. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso. Muito bom, Tânia. Elisa, também estou muito feliz em estar aqui. Elizabeth Elin. Elizabeth Elin também não deixa eu errar. Ela fica, o Lobão também não deixa. Ela fala, você esqueceu de selar os chakras, né? Ela fica do meu lado lá. Eu fiquei muito só, né? Porque eu estava com a secretária, só que a secretária ela é muito tímida. E ela não gosta de muita exposição, entendeu? Excelente pessoa, né? E ela estava com vergonha. Coração, ela estava toda tremendo, nervosa, né? E aí eu fiquei só, tá? Quando eu estava na Espanha, a Rita ficou do meu lado, ela também me corrigia, ela não deixa eu esquecer. Mas é muito bom tê-la aqui, o Lobão lá no Rio, a Elizabeth lá em São Paulo, né? E Rita lá na Espanha, né? Pessoas do meu lado que não me deixam esquecer o passo a passo. Elizabeth Elin, a escolha faz parte de nossa vida o tempo todo. Por isso, precisamos pensar, refletir para escolher o caminho certo. Elizabeth Elin também deu show de bola lá no Caminho de Santiago. E não foram poucos os quilômetros que eu caminhei do lado dela, Elizabeth Elin. Poema maravilhoso. Eu sempre analisei todas as oportunidades para fazer a escolha certa no tempo certo. Eu acho que você faz boas escolhas, tá? E fez boas escolhas. Meu irmão, Valdir Ruff, também aceita a palestra. Me lembra depois, Valdir, Paulo Demétrio, o pessoal que se interessa pela maçonaria, tá bom? Que eu vou mandar para vocês. Não, tem maçonaria feminina, tem maçonaria mista. Bom, no grupo dos convidados, o pessoal não postou, tá? E tem várias pessoas escrevendo aqui. Eu estou vendo que deve ter uma meia dúzia de pessoas escrevendo. Tá? Maria Arminda, amei o poema, gratidão, mestre. A Luci Ottoboni, saudade de você, Luci. Lindo poema, mestre, graças, que nunca tive pressa, podendo assim apreciar a circunstância. Muito bom, tá? A tua placa está comigo, Luci. Nós vamos levar, conforme a orientação sua, para São Caetano do Sul. A gente vai se ver em novembro. Maria da Graça Giacomini, sempre é tempo de fazer o retorno. Difícil é permanecer no caminho errado. Aí não dá, né? E ficar lamentando quilômetros, anos, depois por não ter recalculado a rota. Vejo os lamentos hoje de minha mãe, que aos 89 anos lamenta de não ter tido escolhas diferentes. Isso só faz mal a ela e respinga de certa forma em nós. Então, nos cabe aprender com isso
e prestar atenção por onde andamos. Exatamente. A gente não precisa cometer os mesmos erros. Pessoal, eu não tenho mais tempo, tá? Faltam 10 para as 9. Agora é sim ou não. Vocês compreenderam a mensagem espiritual? Sim ou não? Eu vou postar novamente. O Chotorena falou que sim. Eu estive com ele a semana passada, com o Osho, né? Amigão nosso, já viajou conosco. Ele está no grupo de convidados para ele conhecer o trabalho. Olha, inclusive a Lia, tive com ela. Coloquei aqui novamente a citação, tá? Leiam, acabei de colocar a mensagem espiritual. Se vocês puderem dar um sinalzinho para eu saber que um monte de gente falou que sim, 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 então vamos lá. Conceição Nina, poema maravilhoso, gratidão, mestre, não tive como não associar ao caminho percorrido por uma mãe que espera por seu filho os 9 meses. Não adianta ter pressa, né? Querer tirar o filho antes. Pode parecer lento e vagaroso o processo, mas é necessário para que Deus haja concebendo aquele rebento de forma mais perfeita. Muito bom, Conceição Nina. Excelente, tá? Ok, então vamos nós, né? Vamos nos posicionar.